Saudações, caros e caras da disciplina de estrutura de dados. Vamos começar aqui então a nossa primeira aula com conteúdo formal. A gente vai fazer uma pequena introdução ao que são as estruturas de dados e qual o objetivo nosso ao aprender este conteúdo. É importante salientar para vocês, como eu disse na aula 0, introdução geral da disciplina, que aprender a usar bem a estrutura de dados é uma transformação geral na sua forma de programar ou de enxergar soluções com código. Uma vez que a gente aprende a usar as estruturas de dados certas para os problemas certos, a gente incorpora esse conhecimento e utiliza ele aí para o resto da vida enquanto for atuar no mercado de trabalho ou desenvolver soluções computacionais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. É uma aula bem introdutória, o conteúdo aqui vai ser bem tranquilo e a próxima aula a gente começa a trazer já alguns conteúdos específicos que são de programação e da disciplina. Bom, a gente tem uma tradição aqui no nosso curso de APNP, de ensino remoto, em que cada aula eu trago sempre a recomendação de uma música, de uma banda, como um todo, ou de podcasts, ou de conteúdos de cursos online, enfim. Essa aula especial eu não vou trazer recomendação nenhuma, porque é a primeira e ela é bem introdutória, vou deixar para as próximas. Então, a partir da segunda, vocês vão começar a receber algumas indicações minhas aí, eu espero que vocês aproveitem. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa introdução ao que é ou que são as estruturas de dados. Bom, a primeira coisa que é interessante falar é que o conceito é muito simples, A gente faz algoritmo, a gente faz código. E saber o que é um algoritmo é o primeiro passo, ou pelo menos a gente tem que entender a fundo a base do que é um algoritmo para saber como as estruturas de dados são fundamentais para que eles fiquem mais sofisticados, certo? A gente pode falar primeiro que algoritmo é uma coisa hoje tão comum, uma palavra tão repetida, mas tem pessoas que cravaram seu nome na história ao trazer conceitos fundamentais para os algoritmos, tá? Eu trago aqui pessoas que foram meio que pioneiras na ideia do que hoje a gente chama de algoritmo, Temos aí, por exemplo, a ideia do Bin Musa, que foi um matemático bem antigo que trouxe a ideia de passos seguidos, para montar um tipo de instrução que se repete. A mesma ideia de um algoritmo, Até o nome, algoritmo, regras matemáticas para fazer aritmética, ou seja, pequenos algoritmos resolvem problemas aritméticos de forma que se você repetir a fórmula, você atinge sempre um resultado. Temos também, por exemplo, a Ada Byron, que é uma mulher fantástica, muitas vezes, às vezes não citada, mas é considerada por muitos a primeira programadora. Porque a Ada Byron, lá no século XVIII, quando nem existia ainda uma máquina computacional, ela já pensou o conceito no algoritmo. Ela escreveu um conjunto de instruções que poderiam ser usadas por uma máquina. E essa máquina poderia fazer esse algoritmo para resolver um problema específico. Então, uma pessoa que pensava bem à frente do seu tempo e que inaugurou, assim como o Alan Turing, a ideia de construir máquinas que fazem processos, fazem algoritmos. Bom, a primeira coisa então que a gente tem que avisar para vocês é que pensem realmente no que é um algoritmo. Como ser um algoritmo, A ideia básica para você ser um algoritmo é simples. Basta ter uma entrada específica, parâmetros, uma saída específica, retornar zero, retornar algum resultado específico e ter uma clareza naquele código construído ou nos passos que levam você a enxergar o algoritmo. Isso é ser um algoritmo, Então, aqui eu tenho um trecho, talvez, do algoritmo mais básico que a gente conheça, o Hello World de várias ideias aí, feito em C aqui, que é basicamente um conjunto que estabelece o que a gente falou lá atrás. Tem entrada, a entrada, no caso do main, é uma chamada vazia, não tem parâmetros. E ela tem um retorno, que é o return zero. Ela faz uma instrução, mas tem um retorno bem definido. Ela é efetiva e é muito claro esse código. Isso é ser um algoritmo. O mais básico, mas é ser um algoritmo. A gente pode ver aqui um outro exemplo, que até a gente simulando aqui um pequeno código que ele pega um caractere e fala qual caractere que é. Um algoritmo muito simples, mas que tem uma construção muito bem alinhada, um switch case aqui que vocês conhecem bem, mas que estabelece a entrada específica que é pegada pelo usuário, ela tem um conjunto de regras e tem uma saída específica que é feito após printar e dar o return zero. Ser um algoritmo, então, é ter uma série de passos bem estabelecidos e efetivos. Bom, dito isso, então, a gente pode começar a analisar os dados que estão embutidos nos algoritmos. Nesses dois casos que eu mostrei, a gente fala muito sobre o quê? Sobre tipos básicos, variáveis, constantes, expressões, funções. Isso são coisas inerentes à programação e são inerentes a você ser um algoritmo. Usar esses dados é ser um algoritmo. Bom, além desses tipos, nós temos, por exemplo, os identificadores, as variáveis e tipos básicos para variáveis, inteiros, booleans, chars, reals, subconjuntos de numerates também, mas temos aqui um tipo de dado que a gente sempre usa em algoritmos. Temos também as operações que os dados podem sofrer, as somas, subtrações, multiplicações, funções de resto, comparações, a gente usa muito comparações em programação, e chegamos até o ponto de criar, talvez, dados um pouco mais sofisticados,
como por exemplo juntar dados numa distribuição para ser um array ou um vetor e combinar vetores para fazer, por exemplo, matrizes, né? Isso talvez seja a parte mais sofisticada que a gente consegue fazer de dados, só usando, no caso, variáveis ou indexadores simples da linguagem de programação, nativos. E, quando a gente pensa, então, em dar o passo mais à frente, nós caímos na estrutura, né, pré-definida, que a gente pode usar em programação, que em anotação objeto a gente chama de classes, mas na programação estruturada em C, a gente pode chamar, então, de structs, ou estruturas, né? Eu vou não mais apenas usar variáveis, né, nativas da programação, como inteiros e booleanos, mas vou criar estruturas que vão simular para mim quase como se fossem variáveis complexas, né? Então aqui eu tenho um caso de um struct de uma pessoa, né? Um type pessoa, que ela tem dentro dela um nome, uma altura, uma idade, um sexo. Ou seja, sempre que criar uma pessoa, eu tenho que definir esses 4 valores internos dela. Bom, aqui a gente chega talvez nas partes mais avançadas para se trabalhar com dados num algoritmo simples, né? Structs e, por exemplo, acessos a arquivos externos, né? Aqui tem um pequeno código que cria e abre um arquivo de texto, né? Um TXT, e ao abrir ele fala para você se ele conseguiu criar ou não esse arquivo. Bom, então, pensando no que é ser o algoritmo básico, a gente tem aqui talvez as partes que a gente mais consegue avançar o uso e manipulação dos dados usando apenas as instruções nativas da linguagem, né? Por isso, pessoal, a ideia básica de estudar estruturas de dados é pensar como eu posso ir além disso, como eu posso sofisticar ainda mais o meu tratamento aos dados. Porque se você consegue resolver um problema apenas com variáveis simples, o problema deve ser simples. Quando ele fica um pouco mais complexo, você lança a mão de vetores e matrizes, porque você precisa de bastante espaço para guardar dados. Mas ainda talvez não seja tão complexo o problema. Quando você usa um struct, ou até mesmo trabalha com a questão de arquivos, você talvez tenha um problema um pouco mais complexo. Mas no mundo real, a gente vê soluções muito mais bem construídas. Elas não podem estar limitadas a vetores, a dados simples e, por exemplo, variáveis básicas. Por isso que existe, então, todo um conceito de estruturas que no caso, gerenciam e constroem, no caso, armazenamento para dados mais sofisticados. E são essas estruturas que a gente vai estudar na disciplina. E isso é o foco desse tópico. É falar que existem, então, tipos de estruturas que vão trabalhar e vão organizar muito melhor os dados do que essas básicas que a gente viu até agora. Primeira coisa importante, então, é entender que ED, ou estruturas de dados, são definições para fazer algo, mas também você precisa implementar como fazer. As estruturas de dados, elas têm, então, no caso, operações e funções específicas para trabalhar com elas. Então elas são tão sofisticadas a ponto de ter suas próprias operações. Quando a gente pensa num vetor, uma variável simples, ela não tem operações próprias. Ela é o que ela é uma variável, ela é um vetor na matriz. Mas quando você pensa que você tem uma estrutura que, além de ser mais complexa, tem sua definição bem específica, ela tem operações próprias, você está realmente trabalhando com as estruturas talvez mais adequadas para problemas complexos. Bom, aqui tem uma pequena imagem, né, do que a gente pode ver da evolução das estruturas de dados. Aqui eu tenho a imagem de um vetor simples, né, que armazena, no caso aqui, chars, né, caracteres, e como que eu posso ter, por exemplo, esses mesmos dados sendo trabalhados em estruturas que visualmente parecem mais complexas, como, por exemplo, essa lista encadeada, que é uma estrutura que a gente vai ver na disciplina. Eu estou vendo aqui elementos armazenados semelhantes a um vetor, mas eu vejo conexões que não são iguais a um vetor. Realmente, é uma estrutura muito mais propícia para guardar informações e trabalhar. Aqui eu tenho também valores armazenados de uma forma bem hierárquica, né? Quando eu falo hierárquica, são elementos conectados, ou seja, é uma forma diferente de armazenar dados e que podem prover, então, novas funcionalidades e novas formas de resolver problemas. Isso é, no caso, estudar estruturas de dados mais avançadas. Bom, as estruturas, então, elas estão muito ligadas a essa questão do que ela é e quais são as operações que definem ela. A gente pode pensar, por exemplo, que se eu fosse construir um sistema para poder tratar funcionários e alunos da própria universidade nossa, a UTFPR, eu talvez tenha que primeiro olhar para como funciona a UTFPR para depois pensar no estrutura de dados. Bom, isso aqui é meio que uma imagem da hierarquia da universidade. Eu tenho diretoria no mais alto ponto da hierarquia, conectado aos chefes de departamento, né, que tem logo abaixo deles professores, funcionários, até chegarmos nos alunos. E essa hierarquia, ela faz sentido porque ela representa como funciona a universidade. Então eu tenho que construir um software ou um algoritmo que imita ou representa com fidelidade essas hierarquias. Logo, pessoal, os vetores, matrizes e até mesmo variáveis simples não são adequadas. Então eu preciso de um estudo de dados que consiga modelar hierarquias. E nós vamos ver uma chamada árvore aqui na disciplina. Quando eu olho, por exemplo, então para isso, eu sei que eu preciso de construções hierárquicas e eu preciso então de elementos que consigam mantê-la. Quando eu olho, por exemplo, já na parte do sistema que possa tratar
dados internos da universidade, como por exemplo, eu quero um programa que gera a folha de frequência ou os conteúdos da disciplina, eu já penso aqui em algo muito mais parecido com uma planilha. Logo eu vejo também que vetores e matrizes e até mesmo variáveis comuns não são adequados para isso. Mas devem ter estruturas de dados que fazem isso, e com certeza tem, né? A gente pode usar aqui no caso estruturas de dados do tipo listas, pilhas e filas, que além de armazenar, elas vão ajudar a gente a fazer o quê? A ter operações que encontrem nomes na ficha de frequência mais rápido, que ordenem de forma mais de forma a ter melhor performance os alunos ou até mesmo os conteúdos, enfim, que peguem então essa estrutura de real e construa ela no algoritmo de forma que ela seja muito fidedigna e que a gente consiga então trabalhar as funções que no caso fazem dela tão boa no mundo real, mas vão fazer tão boas também no mundo virtual do algoritmo. Então eu quero representar operações reais dentro do algoritmo. Isso então deve ter uma estrutura de dados que é adequada para isso, e realmente tem. Nós temos então a ideia básica de que se eu vou então executar operações, nós temos que pensar isso. A estrutura de dados tem que ser tão bem definida a ponto de eu ter as atribuições e operações específicas para ela. E aí a gente pode ver que algumas estruturas a gente vai ver nesse semestre de forma mais visual, tá? E um pouco sobre cada uma faz. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, né, de algo que pode até lembrar de alguma forma um vetor, mas não tem nada a ver, né? Na verdade, uma estrutura de dados chamada, no caso aqui, de listas, né? Ou seja, listas lineares. Elas são parecidas com o vetor no ponto em que elas armazenam dados e se conectam, mas a conexão delas é muito mais desenvolvida que de um vetor e ela permite que operações muito importantes que não podem ser feitas no vetor aconteçam de forma muito mais natural, como por exemplo inverter posições na lista, cortar listas em partes, ordenar ela, atingir pontos específicos. A gente consegue fazer de forma muito mais rápida e eficiente, dado que o vetor é muito engessado e ele só pode ser acessado por índices, né, do próprio vetor. Então é uma estrutura que leva muito além a ideia de armazenamento linear. Temos aqui, por exemplo, uma ideia de uma árvore, que logo foi a estrutura que a gente falou primeiro, que é interessante para representar o funcionamento de universidade. Essa estrutura de dados, vocês podem ver, conecta os elementos de forma hierárquica e acelera muito a questão de organização do dado e também a parte de pesquisa e acesso a dados específicos. Porque se você quer falar com um aluno, você sabe muito bem que esse aluno vai estar vinculado a um professor, está vinculado ao departamento e à universidade, e essa hierarquia te ajuda a chegar mais rápido onde você quer. E por fim aqui, só mais um para a gente poder elencar, temos o exemplo, né, de uma estrutura de dados chamada de grafo, que como eu falei para você, é uma estrutura de dados muito dinâmica, que além de modelar problemas muito bem para a gente montar softwares, ela é muito usada em várias sub-áreas da computação. A inteligência artificial trabalha muito com isso, o banco de dados trabalha muito com isso. Quer dizer, é uma forma de expor os dados, reparem só, com conexões que não precisam ser exatamente hierárquicas e que dão acesso a vários pontos dos elementos a partir de, digamos, de pontos diferentes, né? Por exemplo, eu posso chegar no elemento 3 a partir do 1, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 6, 5, 3. Eu tenho várias vias de acesso para os dados, tá certo? Então, pessoal, basicamente, a ideia da gente estudar essa disciplina hoje é a gente realmente entender que estruturas de dados modernas e eficientes fazem algoritmos eficientes. Problemas complexos precisam de estruturas de dados mais bem trabalhadas, tá? E uma coisa importante falar com vocês é, nossa próxima aula não vai ser tratar de uma estrutura de dados já. É importante primeiro, antes de falar de estrutura de dados, relembrar dois tópicos que são muito importantes e que eles são base para se construir qualquer estrutura de dados, tá? São eles os conceitos de recursividade, que é a ideia de a gente conseguir então criar funções que chamam a si mesmo para atingir uma execução de subproblemas, ou seja, eu tenho uma estrutura que tem um problema maior e ela quebra chamando ela mesma para ter problemas menores ou subproblemas que resolvam um problema maior. Quer dizer, pessoal, é uma estratégia de programação que acelera muitas vezes a gente manipular alguma estrutura de dados. Vamos recapitular recursividade já na próxima aula. E a parte de ponteiros e alocação dinâmica de memória são dois pontos aí muito importantes da linguagem C ou do C++. E nós precisamos aprender a usar os ponteiros com mais eficiência, porque eles são muito intimamente ligados às estruturas de dados, e principalmente a alocação dinâmica, que é o fato de a gente criar, então, né, pontos da estrutura em que nós mesmos manipulamos a memória e nós mesmos armazenamos os valores lá. O próprio sistema operacional não consegue ir lá retirar um valor que a gente criou. Bom, eu sei que vocês já viram esses conteúdos no semestre passado, na disciplina anterior, mas teremos que resgatá-los aqui, porque a gente vai usar com muito mais ênfase durante o semestre. Então, essas próximas duas aulas agora, né, ou pelo menos as videoaulas, vão tratar de recursividade
e de ponteiros, tá? E a gente vai fazer exercícios para poder aprender e relembrar de fato como retirar o máximo possível dessas duas técnicas que são inerentes a qualquer linguagem de programação, né? A gente consegue fazer elas na maioria das linguagens de programação. Recursividade, com certeza, e a questão de locação dinâmica em muitas linguagens também é possível, logo no C é uma delas. Bom, então essa é a nossa aula de introdução. Vamos agora começar a falar dos tópicos específicos, começando pela recapitulação dessa parte de tanto recursividade quanto de locação dinâmica. Certo? Nos vemos na próxima aula. Até mais!